Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós somos gratos a Deus por estarmos mais uma vez aqui nessa casa para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Lição que traz como título Bênção e Maldição na Família de Noé. Estudaremos hoje a parte final do capítulo 9 e veremos que a família é a base da sociedade, inclusive na vida espiritual. A Bíblia nos traz alguns exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Saul, por exemplo, uma pessoa que iniciou seu reinado muito bem, mas terminou de forma trágica. Uzias, Jeroboão e outros exemplos que a Bíblia nos traz de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Por isso, a Bíblia nos fala também que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Veremos aqui, a iniciar por esse título, que a família iniciou como uma bênção, mas terminou sendo uma maldição. E esse é o alerta que a lição de hoje quer nos trazer. A família ela pode tanto ser uma bênção, como pode ser uma maldição. Não, quando falamos isso, não queremos dizer que a família seja maldita. Ao contrário, visto que ela é a base da sociedade, a base da igreja, mas que algumas atitudes de alguns membros da família podem trazer maldição à família. Após o dilúvio, Noé saiu da arca, depois do Senhor ter autorizado a sua saída após as águas terem baixado. E a primeira coisa que Noé faz é adorar ao Senhor. Algo que foi agradável a Deus e resultou na deliberação divina de nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio. Noé saía da arca da mesma forma que ele entrou, sendo agradável a Deus, tendo em vista a sua vida de adoração ao Senhor, de observância na palavra de Deus, de fé no Senhor, e essa atitude ele mantinha juntamente com a sua família. Vimos na lição anterior que Deus estabelece uma aliança com Noé, também chamada de pacto noaico, onde o Senhor não mais destruiria a terra pelas águas, surgindo então o arco-íris. Este que é o símbolo da aliança de Deus para com o homem, de que não mais destruirá a raça humana com um dilúvio. O escritor aos Hebreus nos mostra que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé demonstrada por Noé, quando ele foi avisado do dilúvio, onde ele temeu, e para tanto a sua salvação quanto a salvação da sua família, ele prepara a arca, pela qual condenou o mundo, e ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 7. Então Noé creu na mensagem profética de Enoque, inclusive dando o significado do nome dado ao seu avô Metuselá, ou Matusalém, que significava quando morrer, ou quando eu morrer, isso virá. Sabendo que era necessário crer em Deus, invocar o seu nome,
fazer a sua vontade para que escapasse do juízo divino. E o juízo divino, claro que veio sobre os ímpios. E aí surge uma nova geração de descendentes, formada por uma nova linhagem. E vimos também que havia a geração ou a linhagem setista e a linhagem caimita. A linhagem caimita, vimos que por causa de Lameque, que tomou para si 2 mulheres, inicia-se a destruição do homem. Vimos que a sua filha Lamá foi a primeira prostituta citada na Bíblia. Vem a geração setista, se mistura com a geração caimita e começa a praticar as mesmas coisas, tomando para si quantas mulheres eles queriam. Então, por causa de toda essa depravação, Deus resolve dar cabo aos homens, mas mesmo assim, diante de todo esse quadro terrível, havia Noé. Não apenas Noé, mas Noé e toda a sua família. Então Noé escolhe ser santo diante de Deus e cria a sua família segundo os padrões bíblicos, ao contrário dos seus contemporâneos, que resolveram tomar outros rumos, e aí nós já sabemos o destino deles, que foi a morte através do dilúvio. Estou apenas fazendo uma reprise, um resumo do que nós estudamos em lições anteriores. Então Noé cuida para que a sua família seja devidamente ensinada conforme a palavra de Deus. Noé não permite que seus filhos se corrompam com o que está acontecendo na comunidade ou na humanidade, e tanto é que ele zela por esse ensinamento bíblico, por esse mandamento bíblico e divino, que os seus 3 filhos, eles são monogâmicos, ou seja, são casados com uma única mulher. Tanto é que a Bíblia afirma que apenas 8 pessoas entraram na arca, que foi Noé, juntamente com sua esposa, e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, a partir dessa primeira fase da família de Noé, nós vemos que a família era uma bênção. Noé não só mantinha o relacionamento com o Senhor, mas também o seu fruto demonstrava isso. Noé é um exemplo que nós devemos seguir. Da mesma forma que em nossos dias existe uma corrupção generalizada diante de todo esse quadro que nós vemos em nossa sociedade, Noé permaneceu fiel a Deus. Não apenas Noé, mas também a sua família. E ele manteve tudo isso através do casamento, como elemento fundante, ou seja, como elemento inicial do núcleo familiar. É muito triste, irmãos, nós vermos em nossos dias a sociedade em que nós vivemos atualmente, elas fazerem ou pensarem no casamento como algo banal, sem qualquer valor, algo que pode ser desfeito em todo e qualquer momento. Meu Deus. Desculpem, mas isso serve para os animais, que são irracionais, mas não para o homem.
o que mais se vê ultimamente é a proliferação de uniões e não de casamento. E o pior são os tipos de pessoas que estão se unindo. São pessoas absolutamente instáveis, sem qualquer propósito, que buscam satisfazer os seus desejos carnais, não só os seus, mas também do seu parceiro, não dizer dos seus parceiros, e muitas vezes dos seus parceiros e parceiras. Unem-se como se normal fosse. Por isso, queridos, a lição vem nos trazer um alerta nessa manhã, que esses novos modelos familiares, baseados em relacionamentos sem qualquer comprometimento com a palavra de Deus, que visam apenas a satisfação de cada um, relacionamentos que nós percebemos que são passíveis de procriação, porque não tem como se procriar. É impossível se procriar. Apenas trazem ao mundo seres que sofrerão com a total falta de formação em suas vidas, já que são, podemos dizer assim, originários em ambientes onde não há amor, não há afeto, porque as pessoas estão se unindo, não pelo amor, mas para se satisfazerem carnalmente. Então nós vivemos atualmente em uma geração onde não se respeita a moralidade. Infelizmente. E a degradação da família nos dias de Noé levou que a maldade se intensificasse na terra. E aí eu pergunto, é diferente hoje? A terra se encheu de violência, ocorrendo a sua total corrupção, levando à aplicação do juízo divino. E aí, mais uma vez eu pergunto, é diferente em nossos dias? Vemos aí desintegração familiar se intensificando cada vez mais, a crueldade aumentando, a violência, a imoralidade em todas as pessoas. Estão se esquecendo que o juízo de Deus não tarda. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé, como diz a Bíblia, também acontecerá em nossos dias. As pessoas não estão acreditando naquela época. É por isso, irmãos, que em missões, há 2 missões atrás, eu falei aqui na nossa aula, que Deus, apesar da grande tribulação que virá, Deus livrará a sua igreja, livrará o seu povo através do arrebatamento. Deus sempre promove um escape para quem é fiel. Noé então mantém a sua família dentro dos parâmetros divinos, criando seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. E foi por isso que ele recebeu o aviso divino sobre o que aconteceria no mundo. Como disse anteriormente, Deus sempre promove um escape para quem é fiel. Foi assim nas pragas do Egito, onde as pragas atingiram os animais, a lavoura, dos egípcios, mas não dos israelitas. Então Deus faz com que Noé crie a arca, entre nela
juntamente com sua família, e ele seja salvo da ira divina. O ensino dedicado à palavra de Deus gera fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pela fé, nós damos entrada na graça de Deus e temos condição de agradar a Deus. Se todos os pais tivessem essa exata noção, eles não cessariam jamais de realizar o culto doméstico. Eu fui criado dentro de um lar que realizava o culto doméstico. Se os pais não fizessem ao menos isso, já seria de grande valor. Onde os pais que não negligenciam as coisas de Deus, a sua família, o seu lar, torna-se um verdadeiro altar de adoração ao Senhor. É por isso que na Bíblia também está escrito que quando cremos no Senhor Jesus, somos salvos não apenas nós, mas também a nossa família. Quando seguimos a Deus, quando obedecemos a sua palavra, nós, não apenas nós, mas nossa família se torna um altar de adoração ao Senhor. A família de Noé era uma família temente a Deus, que dava o devido valor ao Senhor em suas vidas. Buscavam primeiramente a Deus, obedeciam ao Senhor e por causa disso puderam salvar a sua vida. Assim, irmãos, nós também precisamos ser tementes a Deus e fazer de nossa família um lugar de reverência e de obediência ao Senhor, para que possamos escapar da ira futura. Ao estudar essa lição, eu encontrei um versículo muito interessante, que me fez refletir em algumas coisas, e eu não poderia deixar de não trazer aos irmãos. E aí eu faço uma pergunta: quem alguma vez na sua vida pensou, ou teve a vontade, ou ainda sonha em ser um astro, ou em ser conhecido na Terra? Acredito que todos nós, em algum momento de nossa vida, tenhamos tido esse desejo, outros ainda o têm. E eu achei um texto muito interessante em Filipenses capítulo 2, versículos 13 ao 16, que diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. E aí parece uma forma que quem quiser ser como um astro no mundo, basta ser irrepreensível, sincero, filho de Deus e sem culpa no meio de uma geração corrompida e perversa. É simples. Seja santo. É simples. E aí eu pergunto, se Noé o foi, por que nós não conseguiremos também? Se os nossos dias se assemelharem
E ele é homem como nós. Era uma Bíblia diz que ele era ligado às emoções como por nós. Achou graça aos olhos do Senhor. Então, quando se acha graça aos olhos do Senhor, abre-se um leque de perspectiva e bênção para o seu dia. Mas é preciso achar graça. Já ouvi muito aqui para dizer: você está satisfeito com Deus? Pergunto para você mesmo: Deus, você está satisfeito comigo? Professor, qual foi o Capítulo 2, versículos 13 ao 16. Então, queridos, quem quiser ser como um astro no mundo, está aqui a fórmula. Só seguir. Eu achei muito interessante esse texto e não poderia deixar de compartilhar com os irmãos. Que na verdade o que existe é uma motivação errada do homem no desejo de querer ser um astro. Porque realmente os homens que não conhecem a palavra, ele quer ser um astro, mas baseado na própria glória, não na vontade do Senhor. Pois bem, ao sair da arca, Noé então adora ao Senhor. Embora o texto bíblico não especifique, mas eu entendo que não apenas Noé tenha feito esse gesto, mas eu acredito que tanto ele quanto a sua família o tenha acompanhado, já que se tratava de uma família que temia a Deus. Não é por outro motivo que após esse ato de adoração, o Senhor tem abençoado a família de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Vemos que o Senhor abençoa a família de Noé. Vemos aqui então a segunda bênção de Deus registrada nas Sagradas Escrituras. E não é por acaso, novamente a bênção de Deus está voltada à família. A família é o lugar criado por Deus para abençoar o ser humano. É o lugar propício para nós recebermos a bênção divina. E aí eu pergunto, não precisam responder para mim, mas para si. Temos uma vida familiar, tal que permita ao Senhor, por se agradar de nós e abençoar os nossos familiares? É uma pergunta semelhante à pergunta do pastor. Temos uma vida familiar que permita que o Senhor, por se agradar de nós, abençoe os nossos familiares? Meu Deus. Ajuda-nos. Vimos que o Senhor abençoou Noé e seus filhos, abençoou a sua família, estabeleceu um pacto com esse núcleo familiar, que era a base do recomeço da humanidade. Estudamos que o dilúvio, ele foi total. O dilúvio inundou toda a terra e não ficou ninguém. Não sobrou ninguém, exceto Noé e seus filhos e as suas respectivas esposas. E aí Deus dá uma nova tarefa agora a Noé, que era de povoar a terra, algo que já havia sido feito com Adão e Eva. Veremos que na lição, no capítulo 10 do livro de Gênesis, existe uma chamada tabela das nações. Os irmãos depois podem olhar isso com mais calma. Professor, Capítulo 10 do livro está de surgindo Gênesis. aqui uma questão aqui que a jovem aqui está perguntando, se existiu o dilúvio
e a face da terra foi inundada, todos morreram. Então só sobrou a família de Noé. E depois dessa geração de Noé, para se procriar, então, casaram-se primos com primos. Sim, Está respondido? nós já estudamos isso, inclusive nas primeiras lições sobre Adão e Eva. Isso já é assunto estudado. Não entraremos mais nesse Porque ela mérito. não veio, ela está vindo hoje, tem que saber. Então, a partir dessa família, se repovoa a terra. E no capítulo 10 do livro de Gênesis, existe lá a tabela das nações, que mostra exatamente esse povoamento. Então, nessa primeira parte da lição, que fala sobre a bênção da família de Noé, vimos que a família se forma debaixo da obediência do Senhor, que ela havia se desenvolvido em santidade ao Senhor, e por causa disso, ela escapou do juízo divino. Agora, era uma família abençoada por Deus, que fique bem claro, era uma família abençoada por Deus e comissionada a repovoar a terra, que se deveria fazer também debaixo do temor e da santidade. Pois bem, finalizado aqui essa primeira parte da lição, que fala sobre a bênção, iremos agora para a maldição. Maldição, visto que o título da lição se define em bênção e maldição na família de Noé. Então Noé reinicia a vida humana sobre a terra e ele começa a lavrar a terra, que foi inclusive um dos pedidos que Deus fez a Adão, para lavrar a terra, para ser o cuidador da terra. E Noé, dentro desse propósito divino que havia sido reafirmado com ele e sua família, ele começa a lavrar a terra, até porque Deus disse que dela, após o pecado, o homem deveria adquirir o seu sustento. Então ele precisava lavrar a terra. Caim é um exemplo de homem que lavrou a terra. Caim, que diga-se de passagem, foi o primeiro filho de Adão e Eva. E o primeiro filho se dedicou a lavrar a terra. Então Noé inicia a sua missão. Missão essa dentro dos parâmetros divinos. E nesta lavoura, Noé plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha. Estudamos em lições anteriores que por causa do dilúvio aconteceu uma mudança climática na Terra. É assim que nós estudamos? Por causa do dilúvio aconteceu a mudança climática na Terra, surgem as estações do ano. Porque até então nunca havia chovido, né? Nunca havia chovido. E a temperatura ela era estável. Ela não se alternava, ela não se alterava. Estudamos que vapores surgiam debaixo da terra e lavravam a terra. Haviam água e regavam a terra. Haviam águas nos céus que faziam com que o sol não penetrasse de forma aguda sobre o homem. E aí quando surge o dilúvio, vem água por cima, vem água por baixo e inunda tudo. E aí surgem as estações do ano e uma nova
realidade para o homem. Porque até então o homem vivia em um clima estável e agora passa-se a ter uma nova realidade climática. Eu cheguei até a comentar, né, que eu substituí a honra de substituir o senhor na última aula, que Deus antes do dilúvio, tudo era mais fácil para o homem. Acho que se deixasse cair um grão de feijão no chão, já germinava de uma forma absurda. Então não se havia fome, era abundância. Então, essa nova realidade que Deus anunciou que não mais destruiria a terra pelo dilúvio, surge então o frio, o calor, o verão e o inverno. São as estações do ano, bem como a chuva. E essa nova diversidade climática foi negligenciada por Noé. Essa nova realidade climática, ela foi negligenciada por Noé. Então, na vinha que ele havia plantado, ele colheu as frutas e fez o vinho. Só que isso ele fazia antes do dilúvio. Ele já fazia isso antes do dilúvio. Só que com essa nova realidade climática, ele não se deu conta da fermentação. Ele não se deu conta da fermentação. E aí, de forma inadvertida, de forma culposa, vamos dizer assim, de forma culposa, ele toma o vinho fermentado, que a Bíblia também chama de bebida forte. E aí, por causa disso, Noé se embriagou. Nunca tinha sentido aquilo, né? Só beber, um negócio diferente, beber, tirou a roupa. E aí, por causa da sua embriaguez, ele fica nu aos olhos de todos os seus familiares, o que causou um tremendo mal-estar. E o que não se coadunava com a santidade e temor de Deus, que era uma característica de sua família. Esta embriaguez de Noé, ela pode ser entendida de uma forma literal. Podemos aplicar essa embriaguez de Noé em uma aplicação espiritual. Sabemos que nas Escrituras o vinho representa alegria. E em muitas passagens simboliza uma alegria mundana, uma alegria passageira, uma alegria decorrente das coisas desta vida. É por isso que Salomão já fazia no livro de Eclesiastes uma pregação dizendo que neste mundo tudo é vaidade. São coisas passageiras. É uma alegria passageira. O vazio dessas coisas terrenas é nessa sua pregação em que reflete sobre as coisas que o mundo oferece. Salomão, depois de falar do conhecimento intelectual, ele fala da alegria.
e associa a alegria ao vinho. E ele chega à conclusão que tudo era vaidade e aflição de espírito. Está lá em Eclesiastes 2. Vemos também outra simbologia aqui para o vinho, na exortação de Paulo aos Efésios, quando nos instiga a não se embriagar com o vinho em que há contenda, mas que se encha do Espírito. E aqui ele estabelece um contraste com a alegria mundana, ou seja, a busca do prazer nas coisas dessa vida e a busca do prazer celestial na plenitude do Espírito Santo. Então essa embriaguez de Noé deve ser entendida como a abertura da família às coisas terrenas, a valorização do que é perecível e passageiro em detrimento ao que é eterno e duradouro. Esta embriaguez de Noé representa a concessão de lugar e relevância às coisas dessa vida, algo que fará que nossa família seja contaminada pelo pecado e acabe perecendo, assim como todos os seus integrantes. Devemos ter muito cuidado para que nós não possamos dar lugar às coisas dessa vida. Valorizar o que é perecível e passageiro e trocar pelo que é eterno e duradouro. Porque se a gente for observar, o livro foi induzido já primeiro por Noé, que bebeu, né? Primeiro por ele que bebeu. E o filho que não vigiou. Não foi de forma culposa. É de fato. O negócio que eu levei, eu não podia fazer aquilo lá. Isto, irmãos, tem sido uma triste e dura realidade na maioria dos lares que se dizem ser cristãos. Estão dando valor às coisas terrenas, deixando de lado a adoração a Deus e a vida espiritual em suas casas. Tanto é que não há mais culto doméstico, é uma raridade em nossos dias, quando deveria ser uma realidade em nossos dias. Não há mais a oração, não há mais meditação nas Escrituras, pouco ensino doutrinário, não se busca o poder de Deus. Esses são os nossos dias. Estes são os nossos dias. Não tem mais os filhos para orarem, né? Hoje trata-se assim, estão colocando na cabeça das pessoas que é como as comidas que está tendo. Por exemplo, o miojo é uma macarrão de 3 minutos está pronto. Então, infelizmente, as pessoas querem as coisas espirituais da mesma forma. Um fast food já facilitado, já prontinho, e na verdade não se há uma paga para que receba as coisas espirituais. Então, infelizmente, hoje está se vivendo dessa forma, mesmo já dentro dos cristãos. Até para lavar as panelas tem aquele limpa-alumínio que é no instantinho. Antigamente nossas vinhas ficavam pretas do carvão e tudo, e hoje não, conserva, tá? Hoje, quer dizer, há uma facilidade grande com as coisas, mas na verdade é uma facilidade que, entre aspas, ajuda, mas também desajuda. Mas se não for assim, se a sociedade não viver nesse caos, pergunto, como surgirá o anticristo?
É verdade. A palavra não se cumpriria. Não se cumpriria. A palavra não se cumpriria, né? Então aí o Como povo diz um comentarista, a regra é clara, A regra é clara. é do seu lado. Agora também, por conta do pessoal que trabalha, aí diz assim, não, mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu gosto de dar exemplos da minha casa. Eles até antes de até casou, até o dia que ele saiu de casa para casar, a gente, como Edmilson trabalhava o dia todo, ele trabalhava, a Manuela também, e à noite a gente ia para a igreja no dia de culto, mas o que a gente fazia, Júlio? Chegávamos em casa antes de dormir, a gente entrava no quarto e orava os 4 juntos. Então, era a hora que a gente tinha tempo, já adultos, de fazer isso, orar com os filhos, orar com a família. Hoje tem tempo de fazer isso? Tem. Claro que se tem. Não fazem porque não querem. Porque não querem, E os filhos fazem o que querem, aí fica, porque eu não posso mais. Pode, você é o chefe da família. Exatamente. Deus está falando de novo, porque essa semana aqui, perdoe professor, pregaram aqui sobre negócio de umas dracmas perdidas. E até hoje eu estou mastigando esse negócio, porque era assim. Eu fazia culto doméstico em casa com minhas filhas e Marta. Parei de fazer. E eu vejo que eu sei que cada um de nós aqui temos dracmas que foram perdidas aí, que temos que resgatar. E mais uma vez eu venho aqui na EBD, eu vejo Deus falar de novo e chamar a responsabilidade de cada um aqui. Infelizmente, queridos, os lares hoje, eles se tornaram ambientes onde as coisas mundanas prevalecem. Os integrantes da família, eles mal se conversam. Estamos todos absorvidos pelas redes sociais, pela internet, pela TV, pelos afazeres do trabalho. Dificilmente alguém não leva hoje o trabalho para casa. Poucos, são raros, não é? Então existem os poucos diálogos que existem. Muitas vezes eles são diálogos travados, porque o coração está voltado apenas para as coisas dessa vida. A família tem se tornado em meras unidades de consumo, onde o que importa é a busca do dinheiro, o materialismo, o consumismo. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Infelizmente, a exemplo de Noé, as pessoas se encontram embriagadas pelas coisas dessa vida, pelas coisas terrenas, não tendo como qualquer bêbado, possamos dizer assim. As pessoas não têm sensibilidade ao equilíbrio, vivem cambaleando em termos espirituais, perdendo a completa noção da realidade espiritual da vida. Por isso que eu trago essa embriaguez de Noé como uma embriaguez literal, como uma embriaguez espiritual. Entorpece, né? Como uma embriaguez espiritual. A embriaguez, queridos, é o estado onde o ser humano ele se degrada, onde o pecado ele eleva, onde ele denigre a figura do ser humano, ele deforma a imagem e semelhança de Deus presente no mundo. É isso que ela faz. Então, quão diferente é um Noé embriagado pelo vinho, que se despe diante dos seus familiares, onde ele perde a sua honra, dignidade, a sua postura. O livro de Isaías, capítulo 28, ele tem aquela profecia contra Judá e Efraim, que diz que o vinho e a bebida forte faz até os sacerdotes errarem. Faz o povo errar. Que diferença desse Noé para aquele Noé que há pouco tempo havia edificado um altar
para agradecer a Deus por uma bênção. É o mesmo Noé, mas olhe a diferença. Olhe a diferença. Daquele Noé onde Deus firma um compromisso com ele de não mais destruir a humanidade através do dilúvio. É o mesmo Noé. Por isso que a lição traz como título bênção e maldição. Bênção e maldição. Quão diferente é o Noé aos pés do Senhor. E agora vem um outro Noé que causa vergonha e decepção aos seus familiares. E aí eu pergunto, para nós, pais, mães, qual Noé nós temos sido para a nossa família? Qual Noé nós temos sido para a nossa família? Um Noé voltado para a adoração a Deus? Ou um Noé preocupado exclusivamente com as coisas terrenas? Qual exemplo nós queremos deixar? Um exemplo de honra e dignidade? Ou um exemplo de vergonha e decepção? Forte. Pensemos nisto. Então nós temos aqui o primeiro caso de embriaguez registrado na Bíblia. O caso de Noé. Esse episódio de Noé, ele nos traz possamos dizer, um alerta divino com relação a esse assunto. É evidente que ao registrar esse lamentável episódio na vida de Noé, acredito que a Bíblia já nos mostrava que não há como não considerarmos que o consumo de bebidas alcoólicas seja algo conveniente e adequado para quem serve a Deus. Já sabemos que o álcool é uma droga permitida em todo o mundo. E como toda droga, ela pode causar dependência. Tanto dependência química, quanto a dependência psíquica. E como o próprio nome diz, ela leva à destruição do ser humano, leva à destruição da família, leva à destruição da sociedade e automaticamente leva à destruição da igreja. É por isso que devemos ser temperados. A Bíblia fala em termos temperança, em fazermos tudo com equilíbrio. A Bíblia nos fala que nós não devemos abusar da comida, assim como também não devemos abusar do álcool. Nos remete ao abuso, inclusive, de medicamentos e outras formas de abuso que costuma se cometer. É como eu costumo dizer, todo extremo é perigoso, tanto para mais quanto para menos. De que adianta o médico lhe passar um remédio
de 50 gramas e você tomar o de 25? De que adianta o médico lhe passar o remédio de 50 e você tomar o de 100? Um não vai fazer efeito e o outro vai lhe fazer mal. Equilíbrio. Equilíbrio. A Bíblia fala que tudo deve ser feito com ordem e com decência. Tem que ser equilibrado. Essa embriaguez de Noé trouxe diversos males a ele e a sua família. O primeiro deles foi a insensatez de Noé. Noé foi um homem que achou graça diante de Deus. O patriarca de toda a humanidade, que em virtude da sua embriaguez, ele ficou nu no meio da sua tenda e passou a agir de forma enlouquecida, posso dizer assim, desatinada, sem noção. E nós sabemos que a razão, a consciência, é um dos atributos essenciais do ser humano para que ele se diferencie dos animais. Foi por isso que quando eu trouxe no início da lição que um homem, quando se embriaga e que ele passa a agir conforme a sua natureza ou conforme os seus desejos carnais e etc., ele passa a agir como um ser irracional, porque ele perde a sua razão. Ele perde a sua razão. E foi isso que aconteceu com Noé. O fato de Noé ter ficado nu demonstra que ele perdeu a razão. Passou a ter uma conduta inconveniente. Não é inconsciente, é inconveniente. E essa nudez de Noé, ela nos remete também a uma nudez simbólica, que é uma nudez espiritual. Que é a falta de Deus na vida. E aí, por causa disso, o homem se afasta da presença de Deus. Qual foi o primeiro alerta de Adão e Eva com relação ao pecado? Foi que eles estavam nus. E com Noé aqui, não é diferente. A nudez espiritual, ela nos afasta de Deus. O segundo mal provocado pela embriaguez de Noé foi a desonra. Noé foi visto pelo seu filho Cão, que de imediato perdeu todo o respeito por seu pai. E pior, ele ainda correu para contar os seus dois irmãos. Noé então perde toda a sua dignidade, a sua autoridade perante a sua família. Cão, em vez de ajudar o seu pai, ele deixou de honrar o seu pai, foi contar o episódio aos seus dois irmãos. E aí trouxe desonra e desrespeito. Desonra e desrespeito. Cão aí mostra, traz, insere no ambiente familiar a irreverência, a falta de amor.
a desobediência, a indignidade. E é isso o que a busca das coisas terrenas traz às famílias. Essa é a consequência. A família deixa de ser um altar de adoração ao Senhor para ser um lugar de falta de temor, um lugar de falta de obediência, um lugar de falta de respeito. Quebra-se a comunhão com Deus. E quebra-se a comunhão entre Deus e os integrantes da família. Percebemos que, em momento algum, Cão pensou em ajudar seu pai. E o senhor de vez em quando faz algumas perguntas para a gente, né? Então também se algum de nós já praticamos o que Cão fez. Porque às vezes a gente sabe do erro de alguém, em vez de chegar lá e ajudar, propaga primeiro ele, mas depois. Mas sim, né? Cão nem sequer pensou em ajudar o seu pai, mas sim, ele se preocupou em divulgar o que aconteceu aos seus irmãos. E aí, esta atitude de Cão já nos revela que a família de Noé passava por um processo de desvalorização das coisas divinas. Já se dava uma maior relevância às coisas terrenas, a ponto de Cão ter repetido o mesmo egocentrismo que havia se manifestado em Caim. O que foi que Caim disse quando Deus perguntou a ele sobre Abel? Ele disse: eu sou o guardador do meu irmão. Estou preocupado comigo, não estou nem aí para ele. Atitude semelhante teve Caim. No momento nenhum ele mediu as consequências, né? Ele não ajudou seu pai. Ele não ajudou seu pai, ao contrário, foi contar aos seus irmãos. Porém, Sem e Jafé, quando tomaram conhecimento disso, tomaram uma capa, puseram sobre ambos os ombros do seu pai, virados para trás. Ou seja, eles não viram a nudez de seu pai, como mantiveram a honra e o respeito devidos a ele. Como de imediato eles trataram de cobrir a nudez do pai. Atitude totalmente diversa da atitude de Cão. O terceiro mal provocado pela embriaguez de Noé foi o dissenso familiar. Quando Cão conta o episódio aos seus irmãos, Cão foi desautorizado por eles, que, sem a companhia dele, foram até onde estava Noé e, sem vê-lo nu, cobriram a sua nudez. Senão você não vai com a gente, iremos nós dois. E aí, logo depois, com o despertamento do pai, com o despertamento de Noé, eles delataram Cão. Fizeram com que Noé soubesse do gesto desonroso. E o resultado foi que Noé amaldiçoou o seu neto. E aí alguém pode perguntar: professor, por que ele amaldiçoou o neto e não o filho? Professor, por que ele amaldiçoou o neto? Essa pergunta que ele fez, eu fiquei já aqui na cabeça. Pensei que o filho foi o pai, por que o filho foi amaldiçoado?
Vimos no início da lição que a família foi abençoada por quem? A família de Noé. Por Deus. Por isso que Noé não amaldiçoou o seu filho. Poderia revogar, né? Porque Deus abençoou o seu filho. Abençoou a sua família. Por isso que ele não pôde dizer assim, amaldiçoar o seu filho. Não tentou que Balaão fez. Como consequência, ele amaldiçoou o neto. Cão era o filho mais novo. E ele amaldiçoou exatamente Canaã, que era o filho mais novo. Cão. Por isso que ele não amaldiçoou o filho. E também não amaldiçoou o mais velho. Ele, como você é o mais novo, eu também vou amaldiçoar o seu mais novo. Já que eu não posso amaldiçoar você. Existe uma outra interpretação, ou um outro entendimento, esse já do judaísmo, que diz que quando o cão viu a nudez do pai, ele o castrou, vamos dizer assim. E aí Noé ficou impossibilitado de gerar um quarto filho. Porque era atribuição da família de Noé fazer o quê? Repovoar a terra. E ele ficou impossibilitado disso. Assim diz a tradição judaica. Como ele não poderia ter o quarto filho, aí segundo a tradição, foi por isso que ele amaldiçoou o quarto filho do cão. São essas duas interpretações com relação a... São esses dois entendimentos com relação a essa maldição. Mas Noé não amaldiçoou seu filho, porque ele havia sido abençoado diretamente por Deus. Creio nisso. Por Deus. Balaão não foi tentar amaldiçoar o povo também, não conseguiu, porque era um povo abençoado já. Então, nós percebemos que a inserção das coisas terrenas, ou seja, ao se dar prioridade às coisas terrenas numa família, isso faz com que a família apresente uma rachadura, apresente uma divisão. Numa família onde havia o cumprimento dos mandamentos divinos, passou-se a ter desrespeito e desonra para com seu pai. E a divisão da família traz profundos males. Lá em Mateus diz que um reino dividido não tem como subsistir e acaba por ser devastado. E como a família não é diferente. Divisão é uma obra da carne, é uma demonstração da falta da presença do Espírito Santo de Deus. É algo totalmente contrário ao plano divino para a família. Meu Deus. Onde na família nós devemos dar lugar à comunhão. E a comunhão não só para com Deus, mas também a comunhão entre os integrantes da família. A união é uma ordenança do Senhor. E como consequência ela traz bênção. Ela traz vida. Visto que a família é o local de excelência da bênção divina. Meu Deus. Quando Noé desperta do seu vinho e
quando ele despertou do seu vinho e soube o que seu filho fez, ao invés de Noé reconhecer o seu erro, ele só viu o erro do seu filho. E aí acabou amaldiçoando o seu filho por meio do seu neto, Canaã, dizendo que este haveria de ser servo dos seus irmãos. Então, foram as consequências da embriaguez de Noé. E é triste, irmãos, quando nós vemos um exemplo de um pai desejar o mal aos seus próprios filhos, ao seu próprio neto. Foi isso que Noé fez. Amaldiçoou o seu próprio neto. Quando nós sabemos que os pais são feitos para abençoar os filhos. Por isso, queridos, tenhamos muito, mas muito cuidado nas palavras que nós proferimos para os nossos filhos. Para que, ao invés de estarmos desejando a eles bênçãos, estarmos desejando maldições. Não esqueçamos que há poder nas palavras. Não esqueçamos disso. Existem pais por aí, isso porque ouvimos dizer, ou ouvimos, ou presenciamos, quando ele diz: meu filho não vale nada. Não presta para nada. Pensou um filho ouvir todos os dias de sua vida, quando chega em casa, você não presta para nada. Amaldiçoando o próprio filho. Outros dizem isso. Todos os dias. Eu escuto isso todos os dias. Semana eu estava conversando com minha vizinha. Mulher, pelo amor de Deus, não faça isso com seus filhos, não. Depois de você quer seus filhos. E aí, queridos, como há poder nas palavras, o seu filho vai se comportar exatamente da maneira que você está falando. Aqui os dois pequenos. E pior quando amaldiçoa sem saber que está amaldiçoando. Não sabe. Quando chama, como ele está danado. Quem nunca já falou isso? Está danado. Vocês sabem o significado de danado? Danado é destinado ao inferno. É isso que significa. Toda vez que você vê, destinado ao inferno, imagina. Essa semana a minha vizinha estava chegando. Ela tem 2 filhos gêmeos de 5 anos. E ela dizendo que o menino era disso e daquilo. Aí eu cheguei pelo muro e disse: mulher, diga assim para os seus filhos. Diga que seus filhos é umas bênçãos. Porque a boca que você está abrindo e dizendo, você está amaldiçoando seus filhos, jogando praga nos seus filhos. Ela disse: mas não pega não, você já viu que é ruim pegar praga. Não havia pouco nada não. Eu me calei e entrei para dentro de casa. Jesus tem misericórdia, eu não vou falar mais nada não. Esse aí foi a maldição juros sobre juros. Não é? Já viu o que é ruim pegar? Olha, meu sogro, quando ele era pequenininho, aí era o único neto homem, né? Aí dizia: meu filho vai ser doutor. Era o tempo todo: meu filho vai ser um doutor. Aí dizia: vai casar com a filha do fazendeiro. Era só que ele só pensava na riqueza. Bom, o doutor já está no caminho, né? Pelo menos o que ele falou. Já está indo. Já está indo. Mas era só o que ele dizia: vai ser um doutor. Eu era filha, a minha mãe já morreu, né? Mas ela não tinha essa palavra de danado. E repetia todos os nomes.
que falou isso de danado? É desesperada. A segunda questão, Desesperada. a segunda questão que nós trazemos aqui dessa passagem bíblica refere-se à maldição em si. Vejam que o texto fala que Canaã seria servo dos seus dois irmãos. Sem Jafé. E aí existem pessoas que usam esse texto bíblico para justificar a escravidão. E principalmente a escravidão negra. E alguém pode perguntar, por que, professor, a escravidão negra? Porque o significado de cão é pele escura. De cão. Cão significa pele escura. E aí, como a Bíblia diz que ele deveria ser o servo dos seus irmãos, querem pegar esse texto e justificar como um exemplo, ou uma manifestação, ou uma justificativa para a escravidão, e principalmente a negra. Porque gosta de pegar um texto sem contexto. Não, esse texto é que me interessa. Então, devemos observar, como eu falei, vejamos bem, vejamos. Por isso que eu gosto de trazer algumas coisas para os irmãos aqui, para que não sejam enganados por aí. Vejam que, primeiro, devemos observar que a maldição procedeu de Noé e não de Deus. A maldição procedeu de Noé e não de Deus. Porque se ela vem uma maldição de Deus, eu lhe pergunto, por que ele faria acepção de pessoas? Por que ele faria acepção de pessoas? Não tem motivo para Deus fazer isso. Ele foi quem criou todo mundo. Por que ele faria acepção de pessoas? Não justifica. Então, a primeira razão, ou o primeiro argumento que nós temos para quem usa esse texto é que foi Noé que amaldiçoou e não Deus. Começa assim, por aí. Ou seja, se fosse Deus que o fizesse, seria da vontade divina a escravidão, quando não é. Quando Deus quer que nós sejamos livres. Tem pessoas que dizem que os judeus são descendentes de Canaã. É exatamente por causa desse texto. Porque cão significa pele escura. Outro argumento, irmãos, nós sabemos que esse tipo de entendimento, de pensamento, é totalmente contrário à vontade de Deus. Que um homem seja escravo do outro. Não é da vontade de Deus. Se não é da vontade de Deus. Aqui foi a maldição de Noé. Por segundo, não há qualquer sentido na afirmação de que a maldição teria sido a cor da pele. Vejamos que Noé não lança nenhuma maldição sobre a cor da pele, mas tão somente a servidão. Vejam que a maldição é para servidão, é por causa da pessoa e não por causa da cor da pele. Porque existem pessoas também que utilizam esse texto para justificar a inferioridade da raça negra.
traz os etíopes como descendente dele, Os etíopes, exatamente. inclusive até os egípcios. Os egípcios, Agora você vê o seguinte, mesmo sendo a potência que o Egito era, né, mas havia uma maldição no país. Certo? Hoje, os etíopes até hoje sofrem. É um país maldito, porque a heresia é terrível, a prostituição é terrível. Quer dizer, um fruto que veio lá de trás. E a consequência é. As duas cidades. Sou o dono do vem de Cã também. Vamos chegar lá na próxima assim. E aí baseado nessa negociação do Império, que até o ano dele, aquele mediador europeu, que diz que a raça dele, por ser da cor branca, era Foi rico, melhor, foi rico. né, do que os outros. Foi rico. Então, irmãos, tanto isso não é verdade, que a maldição foi proferida por Noé e não por Deus, e segundo, não tem nada a ver com a cor da pele, foi por causa de um outro ato lá atrás. Não foi por causa da cor da pele, mas sim por causa de um ato cometido pelo Pai. Percebemos que Deus não faz acepção de pessoas. E aí eu trago também um exemplo bíblico. Lá em Filipe, lá na Samaria, está Filipe, e Deus, através do Espírito Santo, pede para que ele vá pregar o Evangelho ao eunuco da rainha Candace, que era o quê? O etíope. Portanto, uma pessoa da raça negra. Não era qualquer coisa, porque Felipe estava bem em Samaria já, né? Né? Isso mostra, irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O fato é que Cão e mais propriamente Canaã acabaram por construir uma sociedade em que os valores familiares foram desprezados. E isso levou o Senhor também a determinar o lançamento de um juízo sobre eles, que foi com que eles perdessem a terra que ocupavam. Elas foram tomadas pelos israelitas. Então, a construção de uma família fora dos parâmetros divinos acaba por gerar uma sociedade igualmente alheia aos mandamentos de Deus. E aí acaba chamando para si o juízo divino. Os cananeus foram um povo extremamente ímpio, que não levava em conta os valores familiares. Tanto é que o nível de devassidão moral e de impiedade chegaram ao limite da longanimidade divina. Percebam que surge Adão e Eva, a humanidade se corrompe a ponto de atingir a longanimidade divina, e Deus destrói o homem através do dilúvio. E aí vem uma nova geração, essa também voltada à devassidão moral, à impiedade, ao descumprimento dos mandamentos divinos, e chega mais uma vez ao limite da longanimidade divina. E aí ocorre uma nova destruição. E aí eu pergunto, será que a nossa sociedade está longe ou perto de atingir o nível da longanimidade divina? O nível tolerante da longanimidade divina. Vimos que o limite de Deus para os cananeus foi visto quando
iniciou-se os cultos de fertilidade, os cultos à fertilidade que eram praticados, cultos voltados a Baal, inclusive com o sacrifício de crianças. Inclusive com o sacrifício de crianças. Então tudo isso foi abominável por Deus. Essa violação desses parâmetros divinos por parte de Cã e Canaã fez com que essa impiedade chegasse ao limite da longanimidade divina. Já na família de Noé, antes mesmo de sua morte, quando já se estava na terceira geração, vemos a semente do pecado se proliferando, confirmando o que dissera o Senhor, de que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E aí se inicia mais uma corrupção generalizada, que haveria de por fim a mais esta dispensação, que haveria de por fim a mais essa dispensação, que é o que nós estudaremos na próxima lição. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos.